Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Espíritos. Hoje iniciaremos um novo capítulo da segunda parte, o terceiro capítulo, que tem um título que eu acho que a tradução está um pouco confusa, mas enfim, da volta do espírito extinta a vida corpórea à vida espiritual. Vamos combinar que seria mais fácil falar assim, ó. Quando você morreu, volta para a vida espírita. Como é que é a vida do espírito depois da morte? Simples, né? Então, é assim que é o título. Dá uma olhada o que tem. Hoje nós vamos estudar esta parte aqui, ó. A alma após a morte, sua individualidade. Vida eterna, né? Depois, no próximo episódio, separação da alma e do corpo. E no outro episódio, perturbação espiritual. Então, você sabe que aqui não tem enrolação. Vamos lá. A alma após a morte, sua individualidade, vida eterna. Pergunta 149. O que acontece à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Bom, não tem muito segredo aí. Depois da morte, a alma volta a ser espírito, ou seja, volta para o mundo espiritual. 150. A alma após a morte conserva sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela, se não a conservasse? A gente já viu a questão do panteísmo, né? Que depois que você morre, você volta para o todo, ou seja, isso daí é como se fosse uma morte eterna, porque você volta a ser nada, misturado com todo mundo, não conserva a individualidade. Então, os espíritos dizem assim, sim, jamais a perde, né? Que seria dela se não a conservasse. Subpergunta, como comprova a alma sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Opa, olha que informação interessante, de novo vem falar sobre o perispírito agora na linguagem, na palavra dos espíritos. Então, depois que o corpo morre, a alma, né, o espírito volta ao mundo espiritual com o seu corpo perispiritual, digamos assim, com o seu corpo menos denso do que o corpo físico e carrega consigo as suas características físicas até mesmo para ser identificado, né? Não pelos espíritos, mas sim pelo que tem quem está encarnado, pelos médiuns videntes, porque os espíritos sabem quem é quem, não importa o corpo. Subpergunta B. A alma nada leva consigo desse mundo? Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor, lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Portanto, colabora aí com a máxima popular que caixão não tem gaveta, porque não tem pra quê. Então, você que está correndo atrás do rabo, correndo atrás do material, né, para acumular, lamento te dizer, mas depois que você morrer, você não leva nada. É para meus filhos, então, né? Seus filhos também têm a vida, têm um jeito de se virar, não é você se matando até não querer mais só para deixar para os filhos. Isso é um tipo de materialismo. Preste atenção, o que a gente só leva? A lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor, lembrança cheia de doçura ou de amargor, depende do que fez na vida. O que a gente está fazendo na vida? Para a gente dormir com essa hoje. 151. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Lá vem com o panteísmo de novo, Kardec é insistente, hein? O conjunto dos espíritos não forma um todo, não constitui um mundo completo. Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela. Mas, não obstante, conserva sempre a tua individualidade. Aí esse todo universal que está falando, então é o todo mundo dos espíritos, né? Não é que volta, como o panteísmo, a ser uma parte do Deus que criou e assim se extingue. Uma gota no oceano desaparece, né? 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis. Se não fosseis cegos, veríeis, se não fosseis surdos, ouviríeis, pois que muito humilde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Então, aí tem um puxãozinho de orelha dos espíritos. Mas vocês estão recebendo isso? Como é que vocês não sabem?
Vocês não estão enxergando, né? E Kardec faz aí umas considerações a respeito. Os que pensam que, pela morte, a alma reingressa no todo universal estão em erro. Se supõe que, semelhante à gota de água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos, se por todo universal entendem o conjunto dos seres incorpóreos, conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem num amálgama só teriam as qualidades do conjunto, nada as distinguiria umas das outras. Careceriam de inteligência e de qualidades pessoais quando, ao contrário, em todas as comunicações, denotam ter consciência do seu eu e vontade própria. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência mesma de constituírem individualidades diversas. Se, após a morte, só houvesse o que se chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme, então, as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, etc. Patente se faz que eles são seres distintos. A individualidade ainda mais evidente se torna, quando esses seres provam a sua identidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais verificáveis, referentes às suas vidas terrestres. Também não pode ser posta em dúvida, quando se fazem visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria, como artigo de fé. O Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. É que nessa época não tinha sido feito ainda a obra O Céu e o Inferno, porque no final, né, da obra tem os testemunhos de uma infinidade de espíritos, felizes, infelizes, sofredores, suicidas, e aí que fica muito claro que cada um é uma individualidade e vão contar da sua vida, né, ou das suas vidas, o tipo de morte e tudo mais, então que fica cada vez mais provado que cada espírito tem a sua individualidade. E a última pergunta de hoje: em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? Essa é antes a felicidade eterna, mas isto constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Os espíritos não têm muita paciência, né? Você tá falando uma coisa, chama do jeito que você quiser, basta que você entende do que se trata, né? Então, realmente, o espírito, o Dr. Paulo César Frutuoso fala assim: Oliva, nós somos imortais porque nós tivemos um momento da criação. Eterno só é Deus, que não teve nem começo nem fim. Se você vê na concepção da palavra, né, o significado da palavra, nós somos imortais, então é realmente a vida eterna, a vida imortal é do espírito, não do corpo físico. Beleza? No próximo episódio continuaremos estudando este capítulo com o título Separação da Alma e do Corpo. Eu te espero como sempre, gratidão pela sua presença e até o próximo. Tchau!